Leonor, acaba de publicar, há muito poucos dias, este livro que tem um título, ainda um dia tem que me explicar este título, Há Laranjeiras em Atenas, que é um título muito, muito bonito e especial, e que pareceu-me um misto de apontamentos, viagens, memórias, pequenas histórias, e isto levou-me a perguntar-lhe o seguinte, é um gosto seu, ou é talvez mais do que isso, uma necessidade, ou quase um balanço para aí, a Leonor escrever na primeira pessoa? No fundo, é sempre um pouco autobiográfico quando se escreve? Eu tenho mais jeito para a realidade do que para a ficção. E como acho que escrever é a pessoa expor-se e expor é expor-se, eu não me aflijo com o que é que possam pensar da minha primeira pessoa do singular. Eu parece ser muito pretencioso, mas depois se calhar não é tanto assim. Um bocadinho mais devagarinho. Eu falo um bocado depressa, né? Dizia eu que, sim, eu escrevo muito na primeira pessoa do singular. Acho que desde muito pequena, eu tenho diários desde que eu tinha 13 anos. E que lhe foram muito úteis de cada vez. Os diários estão guardados numa prateleira desde os anos 60, que eu fiz depois uma suspensão. Não, mais, chegou aos anos 80, depois estão suspensos numa prateleira, mas o que eu faço é que eu anoto, tenho sempre um caderninho e uma pequena caneta, onde eu anoto as coisas engraçadas que eu ouço, os números de telefone. Eu vivi no Rio de Janeiro e costumava dizer que aquilo era o meu garfo e faca, e por isso... A caneta e o papel, a caneta e o caderninho. Porque lá não havia listas de telefone, por isso eu usava esse garfo e faca para guardar os telefones e as caras das pessoas que eu queria conhecer melhor, digamos assim. Mas, Leonor, mas esta coisa do autobiográfico, você disse, eu tenho mais jeito para a realidade do que para a ficção, mas eu, então, pergunto de outra maneira, tem mais jeito? No fundo, nós temos mais jeito, estamos mais à vontade ou precisamos mais de abordar, defrontar a nossa realidade? Eu não sei, eu experimentei vários tipos de texto na minha vida, eu sou jornalista também e aprendi na Faculdade de Letras esta questão dos géneros literários e na prática experimentei vários. Então já escrevi livros de ensaio, já escrevi memórias, já escrevi uma autobiografia, já fiz 2 romances. Já lá vamos. Já fiz livros de entrevistas. Enfim, a gente é uma disciplina como outra qualquer, a gente senta-se e toca conforme a música, faz a glosa conforme o mote e é um trabalho como outro qualquer, é uma aplicação e uma disciplina que a pessoa tem, usando um jeito que todos nós temos um jeito para qualquer coisa na hora de nascer, e a mim acho que tem sido este jeito de andar por aí a contar as coisas. A Leonor costuma dizer que escrever é testemunhar, e eu pergunto se de alguma maneira também é comprometer-se, ou se você prefere deixar a escrita soltar-se e seguir exclusivamente o voo da sua inspiração, e se reserva o compromisso cívico, religioso, político, cultural para outras instâncias, ou se finalmente as coisas não são separáveis e ao escrever também se está a comprometer. Claro que sim, lá está o expor, é expor-se, como dizia um artista plástico chamado António Manuel, português no Rio de Janeiro, que se expôs nu nos anos 70. Havia uma grande exposição no Salão de Artes Plásticas no Rio de Janeiro e ele, perante as entidades oficiais todas, naqueles anos a arte era muito tumultuosa
E então e depois por baixo tinha uma afirmação que era expor é expor-se. Claro que eu estou aqui a expor-me, não é? Todos nós nos expomos quando nos dão voz. E o que eu sinto é que, naturalmente, uma vez eu fiz uma entrevista à Lígia Fagundes Telo, escritora, e perguntei: Lígia, você está nos seus livros? E ela dizia: em todos a gente está, naquele está a minha mão, no outro a minha cabeça, no outro o meu sexo, no outro a minha perna. E, de facto, há um compromisso quando se escreve. E a gente vê que é uma maneira de exprimir, justamente de intervir. Faz algum sentido nós andarmos neste mundo com alguma capacidade de intervenção. Leonor, há pouco disse que fazia os diários desde os 13 anos e é muito interessante porque num dos livros, já lá vou chegar a esse livro, que é As Casas Contadas, você vai muitas vezes ao seu diário e vê-se, fui ao diário, portanto, em si, e disse que começou a escrever aos 13 anos. Pode dizer-se que a escrita é uma coisa antiga, no sentido mais nobre do termo. Sim, sempre não foi. É uma coisa velha, é uma coisa antiga. Não, sempre fui uma aluna em matemática, física, química e sempre tive jeito para as línguas e para a escrita. E quando era pequena, em casa dos meus pais, inventei um diário da família. Mas isso, eu acho que os talentos, ou as vocações ou os jeitos das pessoas estão bastante desenhados desde os primeiros tempos. Mas eu não vou ver os meus diários, não, até porque são terríveis. São diários de uma adolescente. Porquê é que são terríveis? Porquê é que são Porque terríveis? eu era adolescente nos anos 50 e era beatésima. Beatésima? Então, beatésima. Eu gosto de inventar estas palavras. Inventou agora, bravo. Eu vou tomar nota. Eu não tenho aqui o meu garfo e a minha faca para tomar nota do beatésimo. Mas agora, porque é que isso é horrível? Era o que você sentia na altura? Estas coisas e as pessoas riem por causa destas invenções. Mas voltando, eu nasci em 1943 e como quem nasceu nessa altura sabe, os anos 50 eram terríveis e eu lembro de fazer campanhas pela pureza, campanhas pelos impuros, pelos que não iam à missa. Chorava durante a noite encostada à minha almofada por causa das prostitutas, por causa dos homens que cometiam maldades, eu sentia que carregava o peso do mundo em cima de mim por causa dos enfermeiros que trabalhavam na noite de Natal, essas coisas. E então hoje, quando eu vou ler, realmente é um registro de época. E depois fui a tal festa e dancei 4 vezes com o fulano tal. Morreram já todos. Os namorados desse tempo já morreram. Mas estão lá. E descreve o que é que se comia nas festas, a que horas era e onde. E por isso é um registro de tempo que é muito datado. E está muito ultrapassado. Mas é muito interessante, talvez você não tenha dado por isso, mas para quem lê, que não é você, é interessante, nós estamos a ler e você diz, fui ao meu diário, eu apreciei imenso era uma espécie de movimento ao contrário, e ele lá atrás reencontrar-se à procura de si próprio, do que é que teria dito sobre uma coisa que estava a escrever naquele momento. Eu achei isso muito interessante. Mas depois, ao longo da minha vida, eu tive muitos amigos psicanalistas, nunca fiz psicanálise, e as pessoas avançadas, influenciadas pela América Latina, da Argentina, achavam que era ser débil mental, nunca ter feito análise. Tem que falar talvez um pouco mais devagar. Mais perto? E mais devagar. Não se está a perceber mais muito longe. Bem. Assim está bom? Tem que falar mais devagarinho. Assim, tenho que falar mais devagar. É que eu tenho uma má colocação de voz. Uma vez no Teatro Nacional havia Luís Madureira, que dava aulas de colocação de voz aos atores. Eu estava lá por uma circunstância e fiz essa aula durante 10 minutos, fiquei a dizer A, O, U, e depois a minha voz estava tão bem colocada, porque ela fica aqui.
Mas só estamos a pedir que fale um bocadinho mais devagar. Mas voltando agora ao lado... Ao seu lado. Não, eu sei. Não, eu não vou tanto ver diários como ver esses papéis onde anoto coisas e tento não inventar coisas. Por isso, tento contar verdades, em princípio, ou dar testemunho. Acho que, como jornalista, nós tenho um pouco... Acho que todos nós devemos dar um bocado de testemunho do que andamos a fazer por aqui, não é? É. E cada um à sua maneira. Fica-se com uma noção, não posso atrever-me a dizer aproximada, porque seria um abuso eu achar que conheço tudo de si, mas fica-se com uma bela noção da sua vida, lendo justamente as Casas Contadas. Eu contei 13, e você vai-se contando a si própria através das 13 casas. E eu li um depoimento de um escritor italiano num suplemento literário há uns dias, que dizia, como é que ele dizia? Tenho que dizer exatamente, nós somos distintos em cada lugar onde estamos. E o que eu lhe pergunto é, a Leonor era distinta desses lugares para esses lugares meteram alguns sítios de Portugal, alguns sítios do Brasil. Se eu era distinta, ou seja, se eu era diferente das outras pessoas, ou se era eu próprio, toda a gente é distinto, cada um de nós... Não, distinta de si, não, o escritor dizia, nós somos distintos em cada lugar onde estamos. Não dava importância ao lugar. Não sei. Pois, não lhe peço que dê, estou só a perguntar, achei a frase interessante, para quem escreveu sobre 13 casas. Isso é, cada lugar é um cenário, são pessoas, é um tempo, é um espaço. É uma geografia. Da nossa vida, exatamente. E é um tempo que não volta nunca mais. Não é? Não volta? Não. Há outras maneiras de voltar. Isto agora não é... O tempo não volta, mas provavelmente deixou-nos coisas, ou memórias, ou heranças no sentido não financeiro, evidentemente, deixou-nos coisas que podem suprir esse tempo não voltar. Pergunto. O todo de uma vida é feito, é uma adição de todos os tempos que nós vivemos, não é? E todos os espaços e lugares das pessoas tantas que nós vamos encontrar na nossa vida. E as vidas não são uma coisa linear, tem muitas... O Carlos Drummond de Andrade dizia uma coisa que eu gosto muito, é assim... na perigosa curva dos 50, derrapei nesse amor. Derrapei quê? Nesse amor. Ele apaixonou-se, mas transpondo para uma coisa mais geral, e todos nós, se calhar, demos algumas derrapadas na nossa vida, ou não, ou voltamos ao eixo. Por isso, as vidas não são lineares, e são o conjunto de todas essas situações que nós vivemos, não é? Ó Leonor, o facto de algumas destas casas estarem geograficamente situadas em alguns pontos do Brasil leva-me fatalmente a pararmos agora aqui um pouco no Brasil. Não é impunemente que se está há mais de 10 anos no Brasil e se vê crescer os filhos e se passa por um divórcio e se conhecem outras pessoas. Quando olha para isso tudo, olha como? Olha para si como estampada contra a paisagem brasileira? Olho como lá está, uma operação de adição na minha vida. Acho que primeiro percebi que o mundo não é esta coisa preta e branca que nós vivemos em Portugal, ou no Portugal que eu conheci antes. E depois conhecemos uma dimensão muito grande, são milhões de pessoas que nós cruzamos todos os dias
no fundo é o perceber o que é o medo, o que é o perigo, o que é a nossa consciência e a nossa formação, é aprender a liberdade individual, porque nós aqui somos todos muito patrulhados pela nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Lá não havia proteção, é isso? Ali Não saiu tem de a ver Lisboa. com proteção, tem a ver com opinião. Todos os dias acontecem coisas que nos fazem escolher, decidir, resolver, ir, não ir, aproveitar ou desaproveitar, e não se perguntam opiniões, e por isso a experiência da liberdade nesse sentido é muito fértil e faz que a gente pode ser uma carta fora do baralho, estando dentro do baralho. Mas eu estava a falar de proteção neste sentido, porque a Leonor veio de um meio, tinha casado, não tinha conhecido talvez muita gente, as famílias protegiam-se, era um ambiente protegido. O Brasil é o oposto disso. É. E portanto essa transição foi dura, foi uma aprendizagem. Nós chegámos a São Paulo e éramos uma família com 3 crianças pequenas. E a coisa que me impressionou muito é que o meu marido, na época, o pai dos meus filhos, era professor aqui na Faculdade de Direito e depois foi professor na PUC de São Paulo. E um grande fiscalista internacional. E nós encontramos as pessoas da nossa idade, brasileiras, que tinham uma experiência de vida oposta à nossa. O Brasil estava numa ditadura desde 64 e nós chegámos em 75, então era o auge da prática dessa ditadura militar. E por isso eu era completamente despolitizada em Portugal, isso fazia parte da proteção. O meu pai era de uma família de oposição ao regime e tinha, como eu era muito levada da breca, tinha o terror que eu assinasse papéis. Eu se calhar podia ter sido, sei lá, se calhar estaria na clandestinidade, se tivesse tido namoro com um comunista, se calhar. Tudo é possível, retroativamente pensando. E então, de facto, havia esse novo mundo e eu, chegando, senti-me muito infeliz porque percebi que tinha cotado e que não tinha a menor noção. Em São Paulo a gente é uma cidade tão grande que a gente não sabe onde é que está o norte e o sul. Mas fiquei muito impressionada porque essa gente da nossa geração, a proteção que eu tinha daqui passou para a proteção desse grupo de pessoas que nos receberam, mas assim, maravilhosamente, desde ajudar a encontrar casa, colégios para as crianças, e explicaram-me o que era o Brasil, a brasilidade toda. E depois, a certa altura, havia um coquetel para o fiscalista, que as pessoas achavam que tinha 60 anos, mas afinal tinha 30. Eu estava lá num canto muito chorosa, era um calor mortal em São Paulo, no mês de março, e eu com roupas de inverno, não tinha roupas de calor. E estava assim num canto e havia umas senhoras, e eu muito triste, porque achava que Portugal era o centro do mundo. E uma delas disse assim: Leonor, mas você tem tanta sorte, você fala a língua. Eu vim da Síria com 4 filhos e mais um na barriga. O meu marido tinha migrado para aqui, andava em dorso de mula, era Mascate, em Minas Gerais. Mas é muito engraçado porque essa senhora que me disse isso, eu tomei consciência realmente, há outras pessoas, há outras vidas, e o Brasil deu-me isso, deu-me perceber o que é que são as cerimónias judaicas, enfim, tudo isso. Mas o engraçado é que essa senhora era a mãe deste terrível Michel Temer, agora presidente, que também está indiciado e corrupto. Essa senhora que foi amável consigo e fez uma comparação, era a mãe do... Porque o Temer também era um dos professores que pertencia a esse grupo, por isso.
Nessa fase eu conheci este departamento de pessoas, as pessoas da universidade e tal. E é muito engraçado as várias vidas, não é? Que a gente vai vivendo ao longo da vida. O que é que a Leonor, para acabarmos com o Brasil, o que é que a Leonor trouxe do Brasil para guardar consigo? Quer dizer, não é fatalmente uma coisa concreta ou física. O que é que trouxe, que quis guardar, e o que é que quis que ficasse lá para sempre? Quando veio, vinha de vez, não é? A primeira coisa que eu tinha quando eu cheguei era o medo de me esquecer das coisas daqui. E depois, passado um ano, tinha medo de me esquecer das coisas de lá. Por isso fiz o meu primeiro livro, que saiu em 1980, que se chama Atmosferas, e que é muito engraçado agora ver, porque há coisas daqui que nós nos esquecemos facilmente e vice-versa, e está lá tudo. Mas o que eu acho que eu trouxe do Brasil foi esta coisa que eu descobri, que é a vida ser um milagre e a morte ser um grande mistério. E depois, no plano da espiritualidade, é viver libertariamente a minha fé nas pessoas e a minha fé em Deus, já que estamos no Campo Grande, é suposto ser uma coisa a propósito de espiritualidade. E porque a minha vida não tem. Uma vez eu fiz muitas entrevistas a portugueses no Brasil, aos comendadores, e depois havia eu nunca mais me esqueci, que me disse assim: Leonor, a minha vida é um livro aberto, eu tenho mais a dizer a você que está aqui do que. Esse comendador também tinha ficado 20 anos sozinho, tinha emigrado, e só depois chegou a mulher e os filhos. Ele dizia: eu tenho mais a falar com você de livro aberto do que com a minha mulher. Ao fim de 20 anos não tinha nada para falar com aquela mulher. Por isso, sei lá, tantas coisas a gente vai desfiando. Eu sou um bocado nonsense. E também gosta de desfiar vidas. Sim. Você fez 2 biografias, que eu saiba, do Raul Solnado e da Sra. Doutora Maria de Jesus Barroso, e faz uma coisa também interessante nos seus livros, é que gosta de entrevistar, gosta de ir ter com o outro e de o ouvir, e de sabe ouvir, e depois publica as entrevistas. Fez um livro com pessoas, com a paisagem da peregrinação, perguntando o que é que para elas era peregrinar. Portanto, também é, em certo sentido, uma escrita de partilha. Você gosta de partilhar com a natureza humana, com as pessoas, gosta de ir ter com elas. Eu gosto de guardar a viva voz das pessoas. São coisas diferentes. Eu fiz também um livro que, no fundo, é uma biografia do Rui Patrício. Perdão, esqueci-me dessa, sim. Ele só durante 6 anos foi... Vamos dizer que o Rui Patrício foi o último ministro dos negócios estrangeiros antes do 25 de Abril. Toda a gente, que quase toda a gente tem cabelos brancos, toda a gente sabe que foi o Rui Patrício. Também pode alguém achar que é o... Mas esse aí foi só durante 6 anos. Estou a brincar. Nos governos. Mas depois teve uma vida inteira, tinha 80, por isso eu gosto de saber das pessoas, com aquilo que faz que as pessoas tenham sido isto ou aquilo. Por isso cada história é uma história, não é? E esses livros de testemunhos, eu fiz um sobre o PREC, que se chama... Sobre o PREC, o processo 1975. Eram 100 pessoas entrevistadas, sempre em número par, homens e mulheres, e depois fiz este sobre peregrinação. O padre Tolentino queria que eu fizesse a biografia da irmã Lúcia. Eu fui ler o diário, não é diário, memórias de Leonor, tem que ser um pouco mais devagar, de facto. Sim. Quem é que lhe pediu para fazer a biografia?
da irmã O Lúcia. padre Tolentino disse que eu tinha... José Tolentino Mendonça, que eu é que tinha que fazer. Eu disse, mas Deus me livre, porque ele disse para eu ir ler as memórias dela. Eu achei tão aterrador aquele ambiente e tão... que eu disse, mas nem morta, porque vai haver 50 biografias dos pastores e dos santos, então eu vou ao contrário, vou saber o que é a peregrinação na vida das pessoas. Então fiz esse livro, que o padre Tolentino depois até apresentou. Leonor, há pouco eu estava-lhe a perguntar se concordava com o escritor italiano que dizia que somos distintos conforme as geografias sentimentais ou físicas ou o que seja onde estamos. E eu pergunto-lhe se face a Deus também podemos ser distintos conforme as marés. Eu li uma frase sua que me marcou imenso no seu livro acho que foi nas Casas Contadas, que dizia: sempre tive Deus Nosso Senhor a proteger a nossa pequena família, a guardar-nos de todos os males, a resgatar-nos de tantas navegações que foram as nossas. Isto foi assim? Foi. Houve uma asa protetora? Sim, sim. Sim, desde sempre. Eu acho que sou muito protegida e acho que tive sempre essa dimensão de fé dentro de mim, nas situações mais complicadas ou mais heterodoxas ou menos ortodoxas que eu vivi, nunca me senti desprotegida. E a fé o que é? A fé, isso primeiro como se calhar todos sabem, que é um grande mistério, porque é que é tão abstrato, é tão superior, é tão universal, não é? E depois há esta coisa o título das suas entrevistas é "E Deus nisto tudo", não é? Como é que é feita a sua fé? De quê? É de um diálogo que alimenta permanentemente? É de uma certeza que a reconforta porque sabe que ela está lá como uma âncora? Eu não sou nada uma luz de rezar terço de Ave Marias ou de deixar de comer chocolate durante a quaresma, mas para mim essa dimensão de fé é uma dimensão de presença muito constante em todas as circunstâncias da minha vida e jubilosa, que bom que é viver, que bom é termos pensamento, espírito e corpo, e nós somos uma criação. E depois há essa dimensão humana do Cristo, que como diz o japonês Endo, que pode ser frágil e que é frágil e companheiro e que é materno no sentido de perdoar as nossas fragilidades. Essa coisa de gente, e depois há o sopro do Espírito Santo a gente respira fundo e de facto há toda essa dimensão que eu sinto que é muito complexa de espiritualidade e que está às vezes para além das práticas formais, e que é uma coisa do dia inteiro, não é? Você falou aí do júbilo e também disse num dos seus livros, já não me lembro qual, quase como quem agradece, falou sobre a versatilidade da sua vida, que ela tinha sido versátil, e eu pergunto, e que tinha havido muitas navegações, como ainda agora ouvimos, idas e vindas, 13 casas. Eu pergunto se você alguma vez lhe ocorreu tratar essa possibilidade que teve de tantas navegações como um dom, um talento, e nesse sentido, como é que você o pôs a render? Como é que põe a render ter tido uma vida, ou se pensa sequer nisso, ter tido uma vida
variada, interessantíssima, conheceu gente muito interessante cá e lá, cá e no Brasil e noutros países. Há aqui também qualquer coisa de parecido com um privilégio ou com um dom. É preciso pôr os dons a render. Eu recentemente li há esta escritora brasileira chamada Nélida Pinhon, que gostava É uma muito, grande amiga nossa comum. nossa amiga, que gosta muito do século IV por causa do século IV, depois do século IV, por causa dos padres do deserto. Dos padres do Então, deserto. como eu faço sempre ligações entre coisas aparentemente não ligáveis, descobri numa entrevista também do Paço Tolentino, já aqui há uns anos, que diziam os padres do deserto que o pior pecado é a distração. E a Nélida gosta dos padres do deserto justamente porque eles chamam a atenção às pessoas distraídas. E eu sinto que na vida a gente ou não foi, não viu, não gostou e não se lembra, ou então está com atenção. E eu acho que eu estou com atenção às pessoas, às coisas, aos lugares. Às vezes exagero um bocado no ir e voltar, mas acho que vale a pena sempre ir porque alguma coisa acontece. E quando acontece alguma coisa a gente está a vivê-la. E quando a gente a viveu, depois guarda uma memória boa ou má para contar. Agora fiquei eu aí com uma dúvida, mas eu ia dizer temo, mas não tenho a certeza, conheço bem pior que a Nélida Pinhon, os padres do deserto. Porque é que os padres do deserto, não sei se você me pode responder, mas porque é que eles chamam particularmente a atenção para a distração? Porque consideram que que se estivermos distraídos não damos por nada, é isso? Nem pelo essencial. Se calhar era preciso perguntar a um teólogo, estudioso dos padres do deserto e da sua... se calhar no deserto é tudo tão vazio que tem que se ter atenção ao vazio, ao silêncio balburdioso, para usar essa palavra do deserto. Não sei. Mas é interessante, não é? Falar da uma coisa distração. que nos faz pensar e que nos faz justamente ter um bocado de atenção mais às coisas, não é? Estava a pensar em que medida é que a distração de facto pode ser um grande inimigo nosso. Não é um adversário, é um inimigo mesmo. Estarmos distraídos. Achei muito interessante que dissesse isso. Eu também. Escolher é certamente das coisas mais difíceis e delicadas que nós somos chamados, quanto mais não seja para não nos enganarmos de combate e, como dizia São Paulo, combater o bom combate. Eu julgo que a Leonor escolheu, mas dir-me-á, uma espécie de porto na sua vida de cristã e católica, praticante, que é o movimento Nós Somos Igreja. Começo já por uma pergunta que não está aqui, que faço antes. Diga bem se é que escolheu o Nós Somos Igreja como porto de partida. Porque foi a Ana Vicente que me falou no Nós Somos Igreja. O Nós Somos Igreja, para quem não saiba, é um movimento cristão, não é nem um partido, nem uma associação, nem uma organização formal. É um movimento internacional que existe no mundo inteiro e que surgiu em 1997, chegou a Portugal. Tinha começado na Áustria, depois passou para a Alemanha e depois veio para Portugal. A Ana Vicente e a Maria João Sando Lemos foram as primeiras que tiveram ligação ao Nós Somos Igreja. Então este movimento de cristãos católicos que não tem absolutamente nenhuma cisão com a Igreja de Roma, pretendem à partida que sejam cumpridas
as intenções do concílio. E depois assentam... Do Concílio Vaticano II, sim. Sim. E assenta em 5 pontos, que são, primeiro, o desejo de uma hierarquia menos centrada. Depois também há uma preocupação pelo ambiente e pelos direitos humanos. Há uma consideração sobre a posição das mulheres na Igreja e o desejo de que elas possam ser ordenadas. Há uma revisão dos ministérios ordenados. Há também uma posição em relação ao celibato dos padres. E há, em relação a uma revisão da sexualidade e o respeito pelas pessoas, que implica A aceitação. a revisão dos princípios sobre essas matérias. Então, esses 5 pontos em Portugal, o movimento Nós Somos Igreja tem um pequeno núcleo de pessoas. Então organizam-se conferências, debates... Mas deixe-me só fazer uma pergunta, até porque talvez seja interessante para as pessoas que nos ouvem. Esse movimento tem representação fora de Lisboa, em todas, ou em algumas cidades portuguesas? Tem... Esse movimento divulga todas as notícias sobre a Igreja, as entrevistas, os artigos de todos, dos mais variados países do mundo, sobre o que está a acontecer na Igreja, e é divulgado por uma rede na internet, que já temos mais de 1000 pessoas que estão inscritas nessa No país? Rede. Sim, do país inteiro, e não só. E também através de conferências, por exemplo, todos os anos, na época como é que é? Do Anjo Gabriel, da Anunciação, sempre tem sido feita há 22 anos que na Capela do Rato há alguma coisa em torno da mulher, simbolicamente, na Anunciação. E depois têm vindo teólogos, têm vindo pessoas de vários lugares do mundo e organizam-se sempre, muitas vezes no Convento de São Domingos também, no Centro Nacional de Cultura, no Centro de Reflexão Cristã. Têm sido espaços muito abertos para debater todas essas questões que têm a ver com o ser católico no mundo de hoje, no fundo. E é constituído só por leigos, ou tem religiosos, ou tem padres também? Ou sacerdotes? Não é uma coisa formal, é uma questão de atitude e de pensamento e de reflexão. E no fundo é a contemporaneidade desejada numa abertura que nós estamos a sentir que está a dar talvez uns primeiros passos. E a Leonor, como cristã e como católica, é acima de tudo lá, nisso que acabou de descrever, que se sente melhor consigo própria, melhor do testemunho que quer dar da sua fé, é que está tudo certo ao estar lá, é o que sente. Eu sinto que eu estou lá e estou nas coisas todas onde eu vou. Lá é um lado de mim que adere a uma maneira de pensar que é a minha, mas há outros movimentos interessantes em Portugal. Há o Metanoia, por exemplo, que é um movimento também de vanguarda de cristãos que são profissionais liberais católicos. Há o Graal. Eu sinto que na Igreja Portuguesa naturalmente há uma ala conservadora e uma ala não conservadora, por isso eu hoje em dia, se calhar pelo conhecimento ou pelo meu percurso de vida, talvez esteja mais chegada a uma vanguarda do que o que não quer dizer que eu não tenha uma integridade conservadora na formação que eu tive e na educação que eu recebi.
Mas gostaria de ver uma igreja com as janelas mais abertas. Mas o Papa João XXIII, quando lhe disseram, mas isto vai ser muito perigoso esse concílio, ele disse, mas eu não tenho medo das correntes correntes de ar. Então tudo isso é muito saudável, é muito fértil, porque eu penso que os cristãos no mundo de hoje não podem ser passivos. Não chega a ir à missa, confessar-se na Páscoa e... Não era nesse sentido que eu lhe perguntava, então. É que foi justamente nesse sentido. Se era lá, ao estar nesse movimento onde há uma sintonia com outras pessoas que também o procuraram, que você sente que melhor se testemunha e testemunha. Porque, exatamente, ao ter eu percebido que não lhe chega ou que não lhe interessa o ritual da missa dominical como única fonte. Sim, mas é isso, 24 horas por dia nós somos cristãos ou não, e por isso, vivendo na sociedade, não, penso eu que temos o dever de fazer política no sentido etimológico da coisa. O Papa Francisco já disse, ser cristão é ser político. Ainda por cima, todos os dias nós temos notícias do que é ser cristão nos outros países onde os cristãos são perseguidos. E o ser perseguido é uma maneira política de estar num universo adverso, não é? O movimento Nós Somos Igreja está naturalmente muito perto, até talvez mais que outros, não sei, estou a perguntar, não sei, do Papa Francisco, daquilo que ele representa, da atitude dele, daquilo que ele diz. Ouviu não sei se alguém aqui ouviu, mas presumo que sim, ouviu as meditações da Via Sacra, sexta-feira à noite, de Roma, transmitida de Roma. Não vi. Não, mas é que é muito interessante, porque é um pouco isso de que tens estado a falar, que não tem nada a ver com ir à missa ao domingo, está muito para lá. E não sei se alguém aqui ouviu, mas foi uma coisa muitíssimo interessante. Mas o sente-se, então, agora não é o movimento, você sente-se particularmente próxima de um Santo Padre que diz que era a Igreja em saída e que vai tem levado o seu magistério a ir ter com o outro. O Papa Francisco, sendo argentino, ele teve a experiência dessas missões de campanha ou de guerra, que seriam para um padre e depois um bispo, um cardeal da sua geração, o ter passado pelas ditaduras, pelas diferentes classes sociais, pelos diferentes pensamentos, e depois essa coisa da América Latina que é muito táctil, no fundo. Todos nós somos os mesmos na nossa natureza humana e temos que enfrentar os mesmos perigos, as mesmas ameaças, as mesmas coisas. Por isso o que eu sinto é que ele trouxe para uma dimensão muito universal essa de tocar nas pessoas e nas coisas e na realidade com compaixão e com uma dimensão superior de misericórdia, que eu acho que é uma palavra-chave na sua pastoral. E depois há um lado também de convivialidade que ele tem, e esse de tocar nas pessoas e de dizer, ele não nos desumaniza, ele não é um intelectual sendo jesuíta e sendo intelectual, ele não é superior à nossa simplicidade, às nossas ignorâncias, e por isso ele é um grande homem de Estado, acho que é uma grande figura da história contemporânea, e tem uma coisa muito interessante que é isto do diálogo interreligioso, com parcerias muito férteis e muito
esperançosas para nós todos, neste mundo tão conflitado, não é? Onde nós estamos. A Leonor tem sido incrivelmente capaz, e eu tenho testemunhado isso, de travar outro combate, já há uns anos a esta parte, contra a doença. Não sei se passo ou se podemos parar aqui um bocadinho. Não posso. No sentido em que, como dizer, a minha vida, em que eu testemunho aqui, não, eu testemunho com uma rasgada admiração por si, a sua capacidade, a fibra e a capacidade com que você tem reagido a alguns assaltos menos decentes, para não dizer indecentes, da doença, e isso é uma coisa que convoca imediatamente a admiração de quem está consigo. Nessas alturas, Deus ou o saber que há Deus, o saber que acredita nele, é-lhe ainda mais precioso? Eu tenho-me lembrado muito quando morreu o António Alçada Batista e também quando morreu o João Bernardo da Costa, de pensar, eles agora que morreram têm respostas para todas as perguntas que eles tiveram em vida. Por isso, claro que quando as pessoas estão aflitas, não é? Quando a gente se vai afogar, tem muito a tentação de invocar Deus Nosso Senhor, mas para mim isso era uma respiração natural, ou seja, essa coisa de que há bocado nós falámos sobre o sentirmos envolvidos ou protegidos. O que faz é que a gente tem que ter uma estrutura interior para perceber que isso é o ciclo da nossa condição humana, não é? E depois, eu penso assim, que sorte que eu tenho de não estar no Bangladesh ou no Egito ou no interior do Brasil ou sei lá onde, porque temos ainda o Serviço Nacional de Saúde, temos médicos maravilhosos, e eu, justamente por ter nascido em Lisboa, por ter aprendido a exprimir-me e a procurar os sítios certos, sinto que tenho que dar graças a Deus constantes pela graça de ter o acesso, porque nós vivemos num mundo onde a maior parte das pessoas não tem acesso, e por isso eu também vejo à minha volta pessoas da minha idade que têm doenças terríveis, elas ficam mocas, elas não veem, elas andam com bengalas, elas andam de cadeiras de rodas, por isso eu ainda me consigo mover bem, eu acho, e estou bem de cabeça, graças a Deus. Muito bem, e dar muito boa conta de cada 24 horas do dia. Eu gostava agora de fazer um segundo elogio, que é uma iniciativa que a Leonor Xavier faz, que eu não sei se toda a gente aqui conhece, que põe crentes e não crentes a ler pequenos textos, já digo de quê, na Capela do Rato, e dá um tema. O último foi justamente a mulher, que a Leonor também falou que se faz uma vez por ano. Outra vez foi a obra do padre José Tolentino Mendonça, hoje bispo. Outra foi o Papa, e cada pessoa convidada pela Leonor, são cerca de 22 pessoas, cada pessoa convidada pela Leonor escolhe um trecho, um bocado que lhe diga qualquer coisa, e durante 2 minutos e meio, 3, lê. E tudo isto se passa, a Leonor diz sempre esta frase maravilhosa: eu gostava que esta sessão decorresse como um rio a correr. Não há aplausos, não há interrupções, as pessoas são chamadas por ordem alfabética, tudo se processa com uma enorme dignidade e num enorme silêncio e recolhimento. É uma coisa admirável. Eu, graças a Deus, tive a ocasião, graças a si, de lá ir 3 vezes, e portanto tenho que louvar. E tudo isto, que eu tinha que explicar a iniciativa, tudo isto para eu lhe perguntar, é mais uma vez um testemunho que você quer dar, mas se quiser, no concílio, mais das janelas abertas, pondo crentes e não crentes.
creio muito na unidade, na diversidade das vozes e das pessoas. Mas a Maria João usou aqui adjetivos, nada é admirável, nem nada é louvável, tudo é normal. o que eu acho, eu vou lá, O que eu faço é o meu testemunho. é que eu acho muito divertido misturar as pessoas mais diferentes e mais opostas. Uma vez juntei um amigo nosso muito conservador e a Isabel do Carmo ao lado. E toda a gente dizia que horror, ela deita bombas. E as pessoas ficaram encantadas com ela. Ali nasceram grandes amizades para sempre e nunca mais se esqueceram de que gostavam umas das outras. Mas também há aquele ponto que eu referi, que é as pessoas levam de facto muito a sério aquilo que lá vão fazer aqueles 2 minutos e meio. Há um grande silêncio, um grande respeito pela diversidade, justamente. Há uma diversidade e depois tem que ser um rio que corre sempre. As pessoas ficam sentadas nas cadeiras das coxias para não haver arrastar de cadeiras, são chamadas pelo primeiro nome e não pelos nomes de família, e diz a profissão delas. Sei lá, o Zé Manel Pureza não é deputado, é professor universitário, e vários exemplos assim. E depois há o ingrediente surpresa, porque ninguém sabe o que é que aquela pessoa faz. Agora o Nuno Artur Silva chegou lá e disse: eu não sei cantar, mas vou entoar, e cantou uma coisa do Chico Buarque, e depois toda a gente entoou junto. Por isso as pessoas gostam. Eu acho que é importante seduzir as pessoas, e seduzir as pessoas, fazer que os espaços de espiritualidade sejam abertos e não sejam coisas fechadas e aterradoras, onde as pessoas têm que estar ajoelhadas a rezar. As pessoas têm que respirar lá dentro, têm que ter a alegria de estarem umas com as outras, e se calhar vocês todos gostam de estar aqui uns com os outros numa quarta-feira à noite, véspera de feriado, em vez de estarem a ver televisão em casa. Pelo menos se calhar levam assim umas ideias de diversidade e de contestação às coisas estabelecidas, e eu sinto que isso é bom, é uma coisa a passar também. Ó Leonor, você reza? Todos os dias. Gosta e a toda a hora, mas não às vezes... Exatamente, é porque eu queria chegar às maneiras de rezar. Não é preciso ser Pai Nosso que estás no céu. Mas às vezes quando eu adormeço, por exemplo, rezo, sou capaz de rezar várias orações seguidas, aquelas que a gente aprende desde pequeno, e depois e vai pensando noutras coisas ao mesmo tempo enquanto... Então isso é bom, não sei se vos acontece. Fala com Deus de um modo alegre. Eu julguei perceber que há uma... Você diz a palavra alegria relacionada com Deus. A sua relação com Ele passa por isso, por uma espécie de fonte de alegria? Passa um bocado pelo lado também do sofrimento das pessoas. Quando a gente está recolhido, não é? Eu passo muitas horas sozinha. De facto, eu penso um bocado mais nas pessoas que estão mal do que nas pessoas que estão bem. Se calhar é errado, mas não. Essas precisam mais de nós, não é? Sim, mas o lado porque quando eu leio os Evangelhos, eu vejo, claro, esquecendo a paixão, as narrativas de paixão, os Evangelhos são textos de grande alegria e de grande convivialidade. Pois eu Jesus estava sempre com pessoas e entrava e saía, almoçava e jantava, não é? E conversava com as pessoas. Por isso, isto nós estamos recolhidos a pensar que temos pecados mortais. Eu acho que os pecados mortais é quem matou, quem roubou e quem avançou nas heranças contra os irmãos. Agora, em princípio, as pessoas comuns se calhar não fazem assim pecados tão terríveis, porque há o amor de Deus a perdoar os nossos pecados comuns. Não sei. Escreve todos os dias?
Acho que sim, mas não escrevo coisas para escrever. Vou anotando coisas conforme seja. Não A faca e o garfo. Mas a minha expressão é sempre a escrita. Sim, escrevo postais às pessoas, escrevo coisas no computador e respondo aos e-mails. Toda a gente, mais ou menos, tem que escrever. Às vezes assim, mandamos mensagens. Sim, acho que toda a gente escreve todos os dias. Última pergunta, posso falar de si como uma, até pensando em Deus nisso tudo, numa privilegiada? Sim. Mas sem adjetivos nem advérbios. Eu só disse privilegiada. Sim. Em termos absolutos, sim. Em termos absolutos, sim. E depois, há graças a Deus por isso ou não? Pergunto que há, senão eu não estava aqui consigo dentro desta igreja do Campo Grande a falar de Deus Nosso Senhor. Obrigada, Leonor. Boa noite. Obrigada.